Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de duas cunhãs jornalistas. Inês Aparecida, tudo bem? Essa semana começou com tudo! Menina, pois não é? A gente tá hoje na quarta-feira, né? Mas já começou. Eu tô nervosinha, sabia? Imagine o cramunhão como não deve estar com dor de barriga. Porque eu, que tem nada a ver, você é condenado. Nada. Tô aqui nervosa, mas eu tô com medo das consequências. Aí nós estamos aqui com mais duas jornalistas, nós estamos 5 pessoas nessa mesa, viu? Não interessa. Nossa, a Inês lançando aí um mistério no ar. Evelyn Rebouças, tudo bem? Eu não tenho nada a ver com isso, viu? Vou logo avisando. É tudo ótimo, tô aqui fazendo a dancinha do julgamento, ó. Na maior expectativa. Uma pena que só dia 12, né, que a gente vai ter o resultado aí do julgamento do Cramunhão, mas vamos acompanhar, vamos falar bastante sobre isso hoje com um convidado aqui maravilhosa, que eu estava morrendo de saudade. Mona Lisa Soares, nossa Mona, quarta cunhã honorária, está aqui de novo para debater com a gente. Exatamente. Não, e assim, pessoal, quando a gente fala quarta cunhã, aí já vem primeiro você, né? Porque são várias que sempre reivindicam esse espaço. Temos a Grazi Albuquerque, a outra Mona Lisa tem o pessoal que fica mais distante, mas que mesmo assim reivindica, né? Thaís Lima. Thaís do Chá, a Fabiana Moraes, mas pronto. Mas a oficial mesmo, Mona Lisa, é você. Ai, eu tô me achando. Agora vou fazer que não é a expressão do interior, eu tô me achando. Mas sempre um prazer voltar aqui. E agora, ainda mais, diante dessa semana mais esperada do ano, né? Das que a gente sabia que ia acontecer, porque teve umas que a gente nem esperava e aconteceram. Mas essa é a que a gente já imaginava. Não, gente, é só... Toda semana o roteiro está se renovando de um jeito. E é sanção dos Estados Unidos, e é prisão, e é áudio e mensagens sendo divulgadas. Enfim, do que a gente tem do roteiro dessa semana e da próxima, é isso. Julgamento, Bolsonaro, um bocado de milico aqui, vários militares sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. E a gente vai falar disso. E claro que a gente vai falar pinguinho também de alguma questão local aqui do Ceará, tá? Então, fica aqui com a gente até o final, tá bom? Aproveitar para pedir o seu apoio. Apoie o podcast das Cunhãs, tá certo? Se você pode, se você gosta da gente. A gente tem aqueles 3 jeitinhos de sermos apoiadas. Um pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. O outro é pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Qualquer valor, gente. Qualquer valorzinho já ajuda pra caramba a gente continuar nessa vida. E vai atrás dos bonés das Cunhãs, que, ó, tá reta final. Ainda tem um bocadinho? Ainda tem um bocadinho. Pois procura lá. Cor de vinho, aquele outro bege que o povo chama caque, ou seja, nude. É um claro assim. Aí tanto tem cunhã e curumim das duas cores. Que é que a pessoa fica pedindo. É pelo Instagram, gente. Vai lá no nosso perfil do Instagram, direct, fala direto no direct ali, e aí você pode comprar, tá certo? Quem é a vendedora? Eu. Inês. Ainda vai trocar ideia com a Inês. Pronto, a melhor que tem. Né? Ainda vai trocar ideia com a Inês. A Inês, olha, a vendedora que não sabe nem as estratégias de marketing, é para dizer que tá nas últimas unidades, mulher. Não. Tu dizendo que ainda tem um bocado. Não, últimas unidades. Tem um bocadinho, né? Um bocadinho que eu falei. Se prepare. Pouquinho, né, Inês? Assim, tem ainda últimas oportunidades. Igual aquele parque que tinha o parque de diversões de Universal. Última semana. Última semana. 2 meses e era a última semana. Ô, mulher, nós somos muito ruins de negócio. Pois é isso. E divulga a gente, meu povo. Divulga a gente nas redes sociais, pros amigos, inimigos, pessoal do trabalho, grupo de família. Essa semana, especialmente, fala assim, olha, tem que ouvir as Cunhãs, que vai falar do julgamento do Bolsonaro. Bora ouvir a gente, tá bom? Agora sim, bora começar. Vamos começar? Então, hoje é quarta-feira, que tá todo mundo nos ouvindo. Nós estamos gravando na segunda, ou seja, antes do início do julgamento. Então, a gente vai falar sobre a perspectiva do que vai acontecer, tá? Então, a gente não tem, né, bola de cristal aqui para adivinhar como vai ser, como vão ser as falas dos ministros, da defesa, da acusação, todas as falas, a gente não sabe. O que a gente já sabe, que tá todo mundo divulgando bem, é que o Bolsonaro e mais 7 aliados, Alexandre Ramagem, General Heleno, Almir Garnier. General Heleno, lembrando, ex-ministro do General Heleno ainda vivo. Ainda vivo e rindo. Tirando onda, né? Porque ele, com aquele advogado dele. Almir Garnier, que era o da Marinha. O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Braga Neto,
também ex-ministro da Casa Civil, ex-candidato a vice do Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, o que, né, delatou todo mundo. Esse pessoal todo vai ser julgado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e vão ser 2 semanas, né, com sessões que vai ser terça e quarta, depois na semana seguinte vai também ser na terça e quarta, e depois o resultado vai ser na sexta-feira, dia 12. E aí eles vão ser considerados, é o primeiro núcleo que vai ser julgado por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. E gente, eu não sei vocês, assim, a gente, né, já fica com a expectativa de que tipo, todo mundo vai parar para ficar assistindo, primeira coisa. Mas medo também de coisas ruins que possam acontecer nesse meio tempo. Então, não sei como é que está a expectativa. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que está a expectativa de vocês para esses dias de julgamento até chegar no dia 12. Como eu disse, eu estou nervosa, falando sério. Não é só o Cramunhão, não. O Cramunhão deve estar com aquele rolo de soluço dele, né? Dor de barriga, nó nas tripas, vomitando, tudo de coisa. Agora, eu estou pensando no futuro, Mona. Tá entendendo? No pós, no day after do julgamento. Que eu tenho medo desse, tu sabe como eles são, né? Eles são loucos. Primeiro que eles acham que eles não fizeram nada demais. Maria, teve golpe? Não teve o golpe, né? Pronto. É isso que eu tenho medo. A consequência, muito medo. Tenho muito medo dessa consequência. Agora que é uma semana, né? Que a gente está esperando. É um acerto de contas, que também esse pessoal não pode ficar aí fazendo e acontecendo como fez e ficar aí na impunidade. Mas que eu, falando sério, eu tenho medo. Eu fiquei com dor de barriga, mulher. Mas esse negócio assim, um frio, negócio, sabe? Eu fico. E tu, Monalisa, vou deixar você analisar aí para depois eu dar meu contraponto aqui ao medo da Inês. Não, assim, eu sei que eles estão pensando, tem muita movimentação nas redes já, circulando as narrativas, né? O que está pontuado em torno disso. Tem essa perspectiva de haver manifestações no 7 de setembro, né? Quebrar dar um pouco esse tom. Mas eu acho assim, que uma reação mais disruptiva, né? Digamos assim, se ela vier a ocorrer, para mim pode ser mais coisa de lobos solitários. Assim, exatamente como você disse, alguém que é realmente assim, uma criatura... Igual essa história agora que disse o homem que estava lá com as bombas, não sei o que, na frente do exército, depois foram atrás, não tinha nada na bolsa dele, era só história. E levaram até foi para uma coisa psiquiátrica, para avaliação. Então, assim, não sei se vocês viram, recentemente apareceu isso. Vi. É verdade que o Supremo está também muito atento a isso, né? De fato, eu li, né, que o processo de segurança está muito rigoroso, inclusive na Casa dos Ministros. Disseram que, por conta do que tinha já acontecido, o STF já tem um sistema de controle de segurança muito importante, que é quando a pessoa aparece nas câmeras, eles já reconhecem se a pessoa tem alguma coisa na Polícia Judiciária, que já foi identificada em alguma coisa, que é para os seguranças em loco já irem em busca. Então, eu acho que do ponto de vista do espaço. Agora, de fato, não é impossível, considerando o histórico desse grupo, né? E da radicalização de alguns deles. Né? Então, não é impossível. Mas, a priori, eu não conto com essa dimensão, né? A priori, assim, eu não imagino assim. E se viesse a acontecer, para mim seria algo mais de uma coisa assim. Alguém mais muito radicalizado, que parta para um ato de violência. O que acontece? Hoje, fazendo isso agora, só vai endossar ainda mais na opinião pública a ideia, que já está disseminada, de que, de fato, eles mereciam punição. Né? Então, ou seja, qualquer ato de maior disruptivo, maior violência, vai engrossar o caso. Tá vendo? Realmente tem que punir. Porque tá vendo como eles são, tá vendo como eles, né? Então, eu acho que não teria nada coordenado. Por isso que eu penso assim, não seria uma coisa coordenada, porque poderia impactar, inclusive, nessa imagem que já está muito prejudicada deles na opinião pública. E eu acho, inclusive, que uma das provas disso, eu concordo plenamente com você, acho que se tiver alguma reação mais pontual e talvez uma reação até perigosa, criminosa, uma sabotagem, uma coisa assim, né, de vingança mesmo, porque vale lembrar, está se lidando com criminosos. Né? Está se lidando com um grupo que planejou matar as maiores autoridades desse país. Então, nesse sentido, eu acho que pode haver uma preocupação e eu espero realmente que todos os cuidados, Ave Maria. E com todas as autoridades, né? Não só as do Supremo. Presidente, ministros, o reforço na segurança, ele precisa estar sendo pensado. Mas o que eu acho que demonstra muito isso que você falou é que a gente não pode... O Bolsonaro está preso. Hoje ele está preso. Tu vê o mundo se acabando?
Tu tá vendo algum grande movimento, o mundo parando, as barricadas, acampamentos? Eu não tô vendo nada disso. E o Bolsonaro está preso, prestes a ser condenado. Então, eu não acho que vai ter essa grande mobilização. Acho que deu uma perda de força. Quando a gente vê as pesquisas, por exemplo, o Bolsonaro e família estão queimados com o que estão fazendo. Mais de 60% não Estão concordam, queimados né? com essa estratégia para salvar a família, lascar com o país. Isso não está pegando bem. O que talvez também possa haver algum tipo de recrudescimento e de represália é externa também, né? Porque há quem diga que, aliás, eles próprios estão dizendo, o Valdemar Costa Neto diz que a última esperança é o Trump. Os Estados E há Unidos. quem acredite que durante o julgamento e pós-julgamento pode ser que hajam aí novas sanções, novas coisas aí dos Estados Unidos contra o Brasil. Mas eu também acho que, assim, de mobilização massiva, não acredito muito nisso, Só um não. ponto antes da Camila entrar. Eu me lembro quando o Lula ganhou, aquela posse linda, maravilhosa, subindo na rampa, a diversidade brasileira e tal. Aí todo mundo comentando, ai, que pronto, agora acabou-se. E eu fiquei sabendo, né, nos grupos deles, que continuavam mobilizados. Continuavam se arregimentando para ir para Brasília. A gente tem nada, já ganhou, Lula já ganhou, agora a gente tem que ficar lá. Foi o que a gente Sim, viu, claro. viu 8 de janeiro. Sim. É isso que eu ainda tenho medo, tá entendendo? claro. Tomara que não tenha. E eu acho também que arrefeceu. Eles estão mais... Pode ver, o próprio Bananinha, o Eduardo Bananinha, está falando menos. Tá, né? de uns dias pra cá ele deu uma caladinha Não mesmo. deu uma caladinha. O Carluxo só fez dizer que o pai dele está doente, chorou tanto. Estou tão condoído com o papai. Ele alguma vez condoeu-se. Condoeu-se? Eu gostei, viu, Inês? Condoeu-se do Essa povo que foi- morreu lá no Amazonas sem coisa para respirar. Condoeu-se daquele monte, 700 mil pessoas que morreram. Não. O pai dele está com soluço e vomitando. Ei, Pronto. deixa eu só fazer um parênteses que eu ia dizer depois, mulher. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, foi visitar o Bolsonaro esses Foi. dias, né? Deram licença. Aí ele menino foi deu lá licença, visitar e careca. tudo. E na saída tinha um monte de jornalista que fez uma entrevista coletiva com ele e perguntou como é que ele estava, como é que o Bolsonaro estava. Aí o Valdemar falou, muito abatido, está muito mal. Aí uma repórter, que não deu para identificar de onde era, não sei se era da Globo, perguntou, quer dizer que ele não tem condições físicas de encarar uma campanha caso fique elegível? Ele, não, mas aí ele sara na hora. Ai, mulher, esse povo é muito cara de pau. É, mas esse tá virando quase o lema deles, assim, a cara de pau mesmo. Não tem o menor constrangimento. Não, mas o negócio ali é porque ele tá preso. Ele solto, ele sara na hora. Sai, com Não, aquele esse Valdemar, eu não bucho sei, cheio de bombom. ele poderia ganhar um prêmio de declarações absurdas nos últimos dias também. Eles Que, estão olha, sem um pingo de constrangimento. ele comparou o Bolsonaro ao Che Guevara há poucos dias. Ele falou, de fato, que a única saída para o Brasil é o Trump, as intervenções do Trump. Ele falou isso. Como é que um presidente de partido Agora, fala uma coisa dessa? Eu fico pensando assim, como é que, a despeito de toda a repercussão negativa que isso teve, o que eles imaginam que a atuação do Trump vai dobrar o braço, digamos assim, da população brasileira? Pois é. Talvez só piore a situação. Porque, assim, é quase como... É isso que a Ebre fala assim. É assim, se lasquem vocês tudinho, que só tem importância a gente. Né? Tipo, é isso a mensagem para o Brasil. Então, o Trump vai dobrar a aposta, vai piorar. Acho que com isso vai ter alguma repercussão interna positiva que faça a população dizer assim, não, realmente, gente, é melhor soltar o Bolsonaro, não fazer nada contra ele, porque o Trump está fazendo alguma coisa contra a gente. Enquanto isso, né, Mona, não sei se tu viu, ontem eu vi pela primeira vez no intervalo do Fantástico a nova propaganda do governo federal, tu viu? Batendo na tecla da soberania. E o grande slogan que é repetido demais é governo do Brasil ao lado do povo brasileiro. Então, sabe, quanto mais eles insistem nesse discurso, mais o governo fortalece esse slogan, né, de o governo brasileiro do lado do povo dos brasileiros. Que isso pega. Não Totalmente. pega muito pra Tu ele, mas gostou? pega. Tu assistiu essa propaganda? Vi. Achei E boa. que vai passando, inclusive, as realizações e vai colocando, né? Isso é do povo brasileiro, isso é do povo brasileiro. E, assim, no cenário mundial, ficou muito evidente que onde o Trump entrou, ou essa turma entrou, para querer prejudicar os assuntos internos, os candidatos apoiados por ele se deram mal.
Porque é exatamente isso, a população reage, é óbvio que a população reage a algum nível de intervenção, né? E as pesquisas, inclusive, mostraram a queda drástica na aprovação dos Estados Unidos. Ninguém gosta do Trump aqui, então... Enfim, acho que já está muito batido isso, de como essa aposta foi uma aposta muito arriscada e teve efeitos negativos. Agora, sim, de fato... A ele só resta isso, né? Porque, do ponto de vista do trâmite, do processo legal, das provas, de tudo, não há mais nada o que fazer. Quanto mais coisa aparece, esses últimos áudios que foram apresentados, os áudios são explícitos, eles realmente estavam cooperando. O Bolsonaro conversando com o Eduardo e o Malafaia e os outros para que, de fato, sabotassem o país. Não, e esse é outro processo, né? Que ele já, assim, tem outro inquérito que ele ainda vai ter todo o período aí de defesa e acusações e tal, e depois vai ser julgado também, e pode ser que a pena dele seja ampliada por conta desse. Exatamente. Então, de coação no curso do processo, né? Exatamente, porque... Eu quero ver o Malafaia nas grades. É um dos que eu tenho mais raiva. Aquele Malafaia. E é o que tem muito poder. Ele demonstra todo rapaz, dia. Ele tem poder sobre os Bolsonaros. Ele fazia a cabeça de Bolsonaro. Aí disse assim, como é que a pessoa tem o mentor daquele? Não é? Mas ele é bem Olavo de persuasivo. Carvalho. Ele, claro, com aquela fala dele, para quem é ignorante, como o Bolsonaro é. Ele é bem manipulador. Demais. Toda a técnica ali, né? De joga pra cima, joga pra baixo. Aí se coloca assim, não, eu não tô dizendo, mas eu tô falando aqui, eu nunca errei com você. E não sei o quê. Incrível. Tô te dando uma dica de amigo, né? Quem é que não escuta uma coisa dessa? Eu sou amigo. Amigo é que diz que você tá com mau hálito. Eu tô aqui falando a verdade pra você. É impressionante, assim, a técnica dele, dá pra analisar. Agora, a gente vai, ao longo desse episódio, gente, trazer falas de algumas pessoas, né, que a gente pediu, entrou em contato, pessoas legais, que vão comentar um pouquinho o que elas estão sentindo nesse momento com a proximidade da condenação e prisão do Bolsonaro. Vamos começar pela Cristina Serra. Você sabe, né, quem é a Cristina Serra? Jornalista, já foi Globo, agora ela está no ICL, escreve colunas, é uma pessoa super querida. Escreve livro maravilhoso, veio lançar aqui. Já entrevistou ela no episódio 200, eu acho. Foi no 100. Foi no 100, Vixe, lá no estúdio dos meninos, da Caramelo, do Paulinho Pinheiro. Foi. Ela é maravilhosa, a Cristina Serra, e ela se dispôs numa boa e mandou uma foto linda. Pois vamos ouvi-la. Eu tenho uma mistura de sentimentos, né, ao ver o Bolsonaro sendo julgado. Bom, em primeiro lugar, claro, uma sensação de que será feita a justiça no Brasil, né? Alguém acusado de cometer um crime tão grave como uma tentativa de golpe de Estado, de abolição do Estado Democrático de Direito, né? Que está sendo julgado e espera-se será condenado e preso. Então, uma coisa muito forte, boa, de ver a justiça sendo feita. E acho que o julgamento dele, né, e a condenação dele, eu acho que ela carrega várias dimensões, sabe? Uma delas é uma espécie de acerto de contas com o governo dele de uma maneira geral, ou o desgoverno dele, né? Eu, até hoje, carrego esse sentimento muito ruim, né, do que ele fez durante a pandemia no Brasil. O fato dele não ter procurado comprar vacinas logo, isso já está comprovado, demonstrado que morreu muito mais gente no Brasil, né, justamente por causa disso, pelo fato dele não ter feito o que tinha que fazer para proteger a população, né? São mais de 700 mil mortos no Brasil. Então, embora o processo contra ele não seja pelo que ele fez na pandemia, pelo que ele fez e pelo que ele deixou de fazer, né? Mas eu tenho assim essa sensação, sabe, de um acerto de contas pelo fato dele ter feito um governo tão desastroso, tão devastador para o Brasil, e que culminou com isso, com essa conspiração contra a democracia, contra a eleição do Lula, né? Contra todos nós, na verdade. Então, acho que tem isso também, né? Embora não seja um processo por atos dele no governo, né? Acho que eu tenho esse gosto, sabe, de acerto de contas. E acho que tem uma outra dimensão também. Sendo o Bolsonaro um herdeiro da ditadura,
Eu vejo ele ali sentado no banco dos réus, junto com Augusto Heleno, que é outro herdeiro da ditadura, né? E vários outros que estão ali com ele, outros militares que têm essa mentalidade de defesa da ditadura, do autoritarismo, da tortura e etc. Tem um gosto também de acerto de contas com essa herança autoritária, né, que a ditadura, esse ciclo autoritário iniciado em 1964, de uma certa forma, tem um gosto de acerto de contas também com a ditadura instaurada em 64. Os golpistas de 64 nunca foram punidos, né? O Brasil fez essa transição com a lei de anistia de 1979, que jogou para debaixo do tapete, né, todos os torturadores, os estupradores, né, que cometeram aquelas barbaridades nos porões da ditadura. Sendo o Bolsonaro um herdeiro dessa linhagem, eu vejo também, né, que aqueles não foram para o banco dos réus, mas Bolsonaro, como um herdeiro dessa linhagem, como um defensor da ditadura, ser punido pelo golpe, pela ação, pelo golpe de Estado, pela abolição do Estado democrático de direito, tem também esse gosto de acerto de contas com a história. O Brasil precisa disso, o Brasil precisa desse acerto de contas, precisa desse reencontro com si mesmo, o Brasil democrático se reencontrando com a sua verdadeira vocação, que, do meu ponto de vista, é a democracia e não o autoritarismo e não a ditadura. A gente precisa, de fato, virar essa página. Então, já que nós não fomos capazes de punir os golpistas de 64, que sejamos agora capazes de punir os golpistas de 2023. Maravilhosa, Perfeito. né? Essa frase, acerto de contas, é a primeira vez que a gente tem isso. A democracia brasileira é intermitente, é muito frágil. Essa é a primeira experiência mais longa, mas ela também está se revelando num momento, assim, uma democracia que está tendo as possibilidades de se defender, né? De defender-se no curso, inclusive, dos seus instrumentos, que é o devido processo legal, com direito ampliado à defesa, com coleta de provas e tudo e tal. Né? Então, isso eu acho que, de fato, simbolicamente, é histórico, né? E simbolicamente tem esse peso muito importante de reafirmação desse lugar. É óbvio que muita gente fala assim, mas será que isso sustenta, né? Enfim, não dá para a gente ficar lucubrando demais, mas como momento do que a gente tem vivido, do que foram os últimos anos, é, de fato, um momento, um marco decisivo e muito importante. A despeito de qualquer coisa, é fundamental. E isso que a Cristina também coloca, assim, pela primeira vez, os generais, o alto oficialato sentado no banco dos réus. É muito histórico. Né? E, assim, e com todas as possibilidades de condenação e punição, porque restam muitas evidências de que, de fato, houve muitos movimentos. Inclusive, é sempre bom lembrar, as implicações desses atores nesse processo foram, inclusive, apontados e denunciados em depoimento por outros militares. Né? Os outros chefes das Forças Armadas da aeronáutica e do exército, né? Então, exatamente. Então, os que não quiseram assim, né? Não tiveram foi coragem. Não tiveram coragem. Coragem, viram que o negócio não dava certo, assim, não tinha infraestrutura, não tinha base, não tinha... Não tinha apoio dos Estados Unidos naquela ocasião. Aí, pronto, fizeram assim, não quiseram, aí hoje, saíram de bom. Agora, eu acho legal ela dizer acerto de contas, porque, para mim, está sendo um acerto de contas desde da outra vez, da outra ditadura, da ditadura do golpe de 64, que todo mundo ficou... Não, vamos fazer uma anistia ampla e restrita. Ampla e restrita, tá aí o que foi que deu. Tá aí os amplos e restritos. E assim, está na pauta, a oposição... Disso eu tenho medo, disso eu morro de medo, me arrepio todinha. Porque com uma presidência de casas legislativas frágil, volúvel... Eu morro de medo que essa pauta ganhe força, a pauta da anistia ganhe força e acabe se impondo. E o que eu acho que devia ser feito, sabe? Cara, não tem quem tem estômago, mesmo a pessoa, sei lá, mesmo sendo apoiadora do Bolsonaro, quando você vê as imagens daquele 8 de janeiro, quando você vê as provas cabais de planos, minutas e tudo, eu acho que a cobertura, assim,
midiática desse momento do julgamento, ela tem que resgatar essas Tem que resgatar, imagens. tem que mostrar tudo. Tem que A mostrar linha do tempo bem direitinho, como por eles que foram. que isso, sabe? Por que é tão importante a gente não deixar isso barato? Pegaram, destruíram os poderes à força, porque não se contentaram com o resultado eleitoral, cara. E o Bolsonaro calado, lembram? O Bolsonaro parou de governar e ficou conspirando dentro do Palácio da Alvorada. Isso tudo tem que ser resgatado, tem que mostrar manchete, facsímile e tudo mais, imagem, pra gente não perder, não parecer uma coisa banal, uma coisa boba. Tentativa de golpe, mas não teve golpe. Olha o que aconteceu, cara, nesse país. Eu tenho um podcast de estimação que é o Medo e Delírio em Brasília. E eles pegam trechos, assim, sempre quando eles falam, por exemplo, de uma situação dessas, né? Sei lá, o Bolsonaro sendo julgado e, sei lá, eles defendendo, dizendo, cadê o golpe, cadê o golpe? Aí mostram, eles resgatam todos os áudios, todas as várias falas que ele vem fazendo, assim, o governo dele inteiro. Isso. Desde que é, inclusive, a 2021, tese, cara. é a tese da PGR, Claro. né? Quando ele fez aquela live para os jornalistas para dizer que tinha provas contra o sistema eleitoral. O que era aquilo? E depois endossou aquele 7 de setembro contra o Alexandre, ele foi. Mas o Alexandre está fazendo isso, né? Os votos do Alexandre têm lá seus bons PowerPoints, vídeos, que é pra dizer... Olha, maravilhoso. Isso aí, didaticamente, porque isso ele daí sabe se que tem uma chama repercussão. o intercrimice, sabia? Olha É aí. o caminho do crime. Olha, menino, como ela tá. Eu li. Porque choras cacai, viu? Essa criminalista aí. Intercrimice. É o caminho do crime, mulher. É o caminho. Desde quando? Sempre ele disse isso. Agora dá vontade de perguntar. Porque eu não sei onde é que tem os jornalistas que gostam de perguntar. Coisa ruim, Bolsonaro. A urna eletrônica não serviu para... foi fraude, a eleição do Lula foi fraude. E a eleição dos teus filhos, para senador, para federal, né? Eles não chegaram na cara de pau de querer anular só os votos presidenciais e o resto não. O resto não. Era só os Não presidenciais. foi por isso que eles receberam a multa de 22 milhões? Que era assim, como assim vale para uns votos e não vale para outros? Eles só queriam anular uma parte. Pois é, Então, a cara de pau não tem limite. Tem não. Sempre vai ser mais fundo o negócio. Sempre. Agora, vou trazer outra contribuição que aí dialoga muito com o que a Cristina Serra trouxe, que é de uma pessoa que viveu o período militar, que foi perseguida política, né? Uma ativista importante. Exatamente. A Helena Serra Azul, gente, é médica, professora da UFC, acho que já está aposentada. Ela tem doutorado lá em Campinas, ela é do Departamento de Farmacologia, se eu não me engano. Isso. Ela foi presa em 1968, logo no começo de 4 anos de ditadura. Aí depois ela foi presa em 72, tanto ela como o marido dela na época, também médico, né? O Francisco Monteiro, que a gente chamava Chico Passeata. E o menino dela, que a gente chamava... Quem conhece ele chamava o Calanguinho, o Manuel, nasceu no cárcere. Ela foi presa grávida. Aí eu cheguei a dar vontade de chorar. Aí eu tenho amigos, tinha amigos, entre aspas, que eu cortei tudo, eu cortei, foi mesmo. Teve ditadura. Quem foi preso? Dizia assim na minha cara, tá entendendo? Aí dá vontade de dizer, pois vai conversar ali com o pessoal que eu conheço. Pois E é o mesmo pessoal... Nasceu, o bebê dela, que é um homem, né, já, nasceu no cárcere. E esse pessoal que reclama, que fala que não teve teve ditadura, é o mesmo pessoal que está reclamando Direitos do Alexandre de Moraes, de Da direitos humanos agora. tal ditadura da toga, Exatamente. né? Exato. Pois é Cadê isso. tortura? A incoerência. Cadê não ter o Estado democrático, o Estado de Direito para a pessoa se defender? Aqui está tendo. Todas as instâncias estão sendo Exatamente. mostradas aí. E eles continuaram. Quantos meses passaram em frente aos quartéis aí? Se fosse ditadura mesmo. Não tinha mais nenhum vivo. Então. Pois é, Helena Serra Azul Monteiro. Pois Ela vamos falou ouvi-la. tão emocionada, a bichinha. Desde o início do seu mandato, né, que a gente vai ver, já foi um absurdo você ter um presidente eleito que defende tortura, que tem esse viés fascista, todo o tempo tramando um golpe que culmina com o 8 de janeiro. E o que a gente vê? Esse momento é fundamental, porque é a questão de você combater a impunidade. É uma questão muito séria. O que a gente está fazendo hoje aqui no Brasil é vendo um momento em que há uma interferência grave dos Estados Unidos na política do nosso país e que, se a gente for ver, é uma tentativa de continuidade dessa interferência que começou já alguns anos atrás.
E já começa extremamente grave quando a gente vê no impeachment, aquele golpe contra Dilma, em que esse cidadão, né, Bolsonaro, faz uma homenagem a um torturador, né, a Ustra, e sai impune. Então, eu acho que essa é uma questão muito séria. Eu acho muito importante, queria inclusive parabenizar as cunhãs, né, por essa iniciativa, essa discussão. Eu acho que é extremamente importante esse podcast e que a gente se coloque. Ditadura nunca mais. Nós tivemos no Brasil uma situação extremamente grave e a gente vê hoje algumas pessoas ainda falando em ditadura, falando em AI-5 e questionando, inclusive, o processo democrático que nós vivemos. E mais do que nunca, esse é o momento da gente defender a nossa soberania, né, e a luta pela democracia que passa pelo combate à impunidade. Ditadura nunca mais, gente. Que fantástica, né? E essa questão da impunidade, a Mona Lisa aqui, a gente ouvindo, ela falou assim, ele já devia ter sido punido antes. Aquela fala sobre o Ustra, todas as falas que ele sempre disse, por mais que fosse como parlamentar, mas ele, por exemplo, atuou fortemente para ele sempre falou contra a democracia. E a favor da tortura. Exatamente. Por exemplo, quando houve a morte dos presos lá no Carandiru, em São Paulo, ele falou, 111 foi pouco, devia ter sido muito mais. Aquela fala quando ele falou lá de Pedrinhas, lá no Maranhão, que ele dizia, a única coisa boa que tem lá é aquele presídio. Então, assim, porque ele é uma pessoa que tem um lá. histórico de falas contundentes contra a democracia. Isso. Então, não é de se esperar que ele, se tornando presidente da República, ele ia se converter a ser um amante da democracia e defendê-la por cima de todas as coisas, né? Então, obviamente, e aí, de fato, isso. E acho que até ali, acho que até o Bruno Carazzi escreveu sobre isso, assim, que esse processo do Bolsonaro também tinha muito a ver com impunidade também, porque ele tinha um histórico de crimes, né, que não foram até aqui, né, punidos. E aí isso dialoga um pouco com o que a Abel falou. Muito do debate que está sendo feito sobre esse tal do PL da anistia, que virou um PL da blindagem, né? Porque os caras não contentes em discutir anistiar os que depredaram os espaços públicos e tentaram o golpe lá no 8 de janeiro, agora eles querem avançar, inclusive para se blindarem de qualquer tipo de investigação. É bizarro. Eles vão, na verdade, a PEC da impunidade mesmo. Total. Porque se só pode abrir um processo que eles autorizam. Então, ou seja, você imagina que um personagem como o Bolsonaro, que tem essa carreira criminosa, de falas criminosas e tudo, nunca foi punido. Imagine se uma PEC dessa passa. Ave Maria, o meu medo é esse. O que um parlamentar... Porque a gente pisca o olho, a gente descuida, uma PEC dessa, não entra o pior, mas entra ali uma ação intermediária que vai blindar. Por isso que tem essas duas ações, que são as tentativas de reação ao que está acontecendo, a PEC da blindagem e a PEC da anistia, elas precisam de uma mobilização da opinião pública diuturna. Então, os formadores de opinião, mídia, tudo tem que estar em cima, porque é exatamente isso. Para os caras não pegar aquelas madrugadas deles e fazer aquelas votações que nem a gente dorme, quando acordou, já está lá no ponto. O estrago está feito, exatamente. Mas, inclusive, acho que todo mundo tem que ter noção do seguinte. Hoje, já tem o interesse de pessoal do crime organizado oficial, né? Que é, por exemplo, PCC, Comando Vermelho, esse pessoal, de entrar na política. A gente já sabe disso. Eles já financiam políticos, já tem gente envolvida diretamente nesse pessoal. Imagina se eles estivessem totalmente blindados. Eles financiam curso pra gente entrar na polícia. Olha aí. As pessoas, eles... tu quer ser na polícia? Eu pago curso. Para ter gente infiltrada lá dentro. Rapaz, de origem, né? Esse muito crime organizado. É organizadérrimo. É muito organizado. A operação da semana passada já mostrou tudo, Mostrou. Que a gente vai comentar Mas um ainda pouquinho também é bom dizer que a operação da semana passada foi feita porque é no governo Lula. Por que é que não fizeram nos outros governos? Afe, Maria. Né? Por que não fizeram nos outros governos? Nossa Senhora. Aí. Eu tenho uma perguntinha aqui para a Mona. Sim. Para explorar essa bicha aqui até... Quero saber, Mona Lisa, o que é que tu acha dessa possível, provável condenação, os efeitos dela, em dois aspectos. Para o bolsonarismo de modo geral, para esse movimento, né, que tem o Bolsonaro como grande líder, né, todo esse entorno dele para o movimento bolsonarista, e para a direita, especificamente em 2026. Minha dúvida é, tu acha que ele preso... Isso mais fortalece o movimento, né, radical de extrema-direita, ou essa galera tende a ficar ali no ostracismo, perder um pouco de força? Tanto de modo geral, quanto eleitoralmente para 2026. Eu acho assim que
ainda que aconteça tudo isso, ele tem uma força eleitoral que é expressiva, né? O que a gente vai ter que observar é se essa força eleitoral da base bolsonarista mesmo, ela se decai, e aí isso tem a ver com principalmente o quê? A atuação dos bolsonaristas. Então, esses parlamentares bolsonaristas que se elegem com o nome Bolsonaro, até os que não tinham estão colocando agora, né? Então, ou Caramelo seja... e Sim, afins. o caramelo. Mas eu acho só um ponto. Eu acho que é o seguinte, ele mesmo, o Carmelo Neto, que a gente chama aqui Caramelo, eu acho que ele mesmo, ele não assim, não é porque ele é apaixonado pelo Bolsonaro, não. Ele está querendo ganhar, aquilo ali é oportunismo. Sim. Ele ainda tem bolsonarista 30%, eu vou Isso. fazer E aí eu acho que meu nome aí essa Bolsonaro. coisa é Porque na mútua. casa dele mesmo, ele... Ave Maria, eu tenho que botar o nome do Bolsonaro. Tu tá entendendo? ele pra mulher dele, né? A Caramelo. Bela. A outra Caramelo. Mas essa coisa, ela é como se fosse um processo dialético de mútua, né? Recepção. Porque o que acontece? Ele pode até colocar o nome por oportunismo, porque dá os 30%, mas ao colocar o nome, ele reforça a base radicalizada dos 30%. Claro. Né? Então, essas coisas, elas vão e voltam. Então, essa é a primeira coisa. Tem um potencial de desgaste possível, porque a liderança principal, que é o Bolsonaro, não vai mais ficar visível, disponível, falando e etc. E aí ele vai depender muito dessa campanha, que toda liderança, por exemplo, assim, eu não gosto de usar esse exemplo, porque todo mundo compara como que só faz a liderança. Mas a liderança, quando ela está impossibilitada de falar por si, ela precisa que falem por ela. Então ele vai precisar dessas criaturas, dos filhos, dos deputados bolsonaristas, dos senadores, de todo mundo que se diz bolsonarista, falando que é lawfare, que é perseguição, que ele está injustiçado, não sei o quê, para manter essa base inflamada. Tem um potencial de manter-se, mas essa manutenção depende disso. Então, a primeira coisa é essa. Nós vamos ter que observar bem se nos próximos meses o Bolsonaro mantém essa força a partir dessa promoção dos outros. Do ponto de vista da direita, aí tem uma coisa bem complexa. Por quê? Porque grande parte da direita é o centrão. E o Centrão quer resolver o problema Bolsonaro. Por quê? Porque o Centrão é pragmático, é oportunista e sabe que para a ampla parcela da população, o bolsonarismo virou tóxico. O Bolsonaro, especialmente, virou tóxico. Sim. Aqueles áudios ali já foi a gota d'água. Aquela conversa, essa história do Trump, tudo meio que queimou muito o filme. Então, os caras já sabem. Então, o que os caras querem? Resolver o problema Bolsonaro, que é Bolsonaro é condenado, Bolsonaro é preso, fica evidente que os filhos não têm condições, nenhum dos filhos, mesmo Flávio, que podia ser o mais centrão que tem deles, é uma aposta muito arriscada, porque é um Bolsonaro. Então, o ideal seria que é o menino dos olhos deles, o Tarcísio. Só que aí o desafio é o compasso dessa valsa que o Tarcísio vai ter que fazer. Por quê? Porque se esses deputados, esse grupo, conseguem manter os 30% do Bolsonaro, acabou. O Tarcísio vai ter que dizer que dá indulto, vai ter que dizer que briga com essa... Já está dizendo, né? Já está dizendo. Vai ter que brigar pelo Bolsonaro. E quanto mais ele brigar pelo Bolsonaro, mais ele repulsa a opinião pública que começou a achar o Bolsonaro tóxico. E o Lula não é besta, já viu isso, e por isso que disse. O Tarcísio só faz o que o Bolsonaro quer, porque ele precisa do voto do Bolsonaro. E o Estadão, inclusive, quando botou o Tarcísio, fez o editorial que o Tarcísio botou o bonequinho do Bolsonaro, né? Foi. Aí o Estadão disse, nem os petistas imaginavam um presente daquele. Por quê? Porque ele realmente se coloca na posição que eles adoraram dizer que o Haddad tinha, que era de poste do Lula. Isso. Então, Ele o Tarcísio vai precisar dançar esse compasso dessa valsa. E aí, exatamente, depende se o bolsonarismo decai um pouquinho. E aí, a margem de autonomia dele vai depender dos próximos passos. Eu fico na dúvida se esse Tarcísio vai realmente encarar essa história. Talvez ele vai entrar numa situação que não vai ter escolha, né? Porque, em tese, na minha cabeça, eu vou jogar aqui para ver se todos os candidatos de São Paulo, ex-governadores de São Paulo que se candidataram à presidência, se ferraram. Todos naufragaram. Todos naufragaram. Lembrei os Lembrando nomes. Orestes Quércia, Mário Covas, José Serra. se pegar ali, Alckmin. o Maluf lá até na eleição indireta também se ferrou. O Alckmin. Então, todos se ferraram.
Todos. O Serra tinha muita chance naquela eleição, né? Que o Lula só perdia. Chegou contra o Serra, Ganhou. O Serra perdeu e o Lula ganhou. Então, assim, você tem eu não acho muita sorte esse negócio aí. Mesicado, né? Mesicado. Outra assim, esperança que eu tenho também de ser flopada essa candidatura do lado bolsonarista são os próprios filhos, os herdeiros dos Bolsonaro. Demais. O 1, 2, o 3, todos brigam. Não, o Eduardo é o sabotador geral de qualquer candidatura que não seja deles. E eles mesmo brigando entre si. Sim. Flávio com Carluxa com o Eduardo com aquele menino nazistazinho de lá, aquele ali, coitado. A Micheque também no meio. A Micheque no meio. A confusão a cachorrada. A confusão Agora, é grande ali. É isso que é bom pra nós. Não, e Né? essa é a uma aposta, vantagem. inclusive, né? Do governo e do Lula e tal, é isso. É botar a lenha na fogueira. É meio que Claro. jogar assim, ó, o Tarcísio tá querendo pegar os votos de vocês e tal. Que é o que o Eduardo disse na Já tava com ódio mensagem. naqueles WhatsApp. Que o Tarcísio está se aquecendo. Mas, pra gente, não- o Eduardo É não muito mentiu. bom. Não. O Eduardo falou toda a verdade. O Tarcísio encena tudo. Isso. E ele fica Porque ele com sabe que ódio. vai precisar de um talquei do Bolsonaro, entendeu? E parece que o Bolsonaro, essas últimas movimentações dele, pelo que eu vi, a Ana Clara do Foro Teresina falou, Isso. já foi um certo aval do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro também vai precisar fazer muitos cálculos aí. Que quanto mais ele entregar pro Tarcísio, menos ele vai ter. E o Tarcísio já tem o Centrão, já tem a Maria Lima. Então, se o Bolsonaro entregar o que tem pra ele, beijo e tchau. Tarcísio está atrás agora do MDB. Ao mesmo tempo em que se o Tarcísio deixa de concorrer à reeleição em São Paulo, se aventura numa, né, como Camila fez essa leitura entre a gente no off, se aventura numa disputa presidencial, se lasca, fica sem nada, ele se acaba. Ele se acaba. Ele não vai ter A chance nada. dele se tu não acabar é acha? muito alta. Não, claro, porque a verdade é dita, ele só foi eleito por causa do Bolsonaro. Exato. Foi. Né? E mais uma vez, ele vai depender do Bolsonaro. E se ele não se eleger... Vai ser um Acabou-se. cálculozinho que ele vai ter que fazer. E Eu fico pensando muito nisso, porque ele Vamos teria uma torcer. reeleição em São Paulo mais Mas, fácil. não, garantida. A preço de hoje Aí é vem- garantida. E aí ele os poderia números passar dele. mais esses 4 anos e E depois... tentar disputar sem o o Lula. vazio Lula. Lula. Então, esse cálculo dele aí é que eu não sei se ele... Ele com certeza está fazendo tudo, né? Mas eu acho que ele está se jogando. Ele Agora deve querer. sim, deve ser imensamente sedutor, porque tu imagina assim, todos os grandes líderes do Centrão que hoje dominam o Congresso, as emendas, o orçamento, tudo. A Faria Lima, todo mundo te cortejando. Tu não era nada, de repente tu vira isso. Você tem que ter assim Mas pensa na Tu autoestima, não vai era, enfrentar o ele Lula. não era nada mesmo, porque pragmatismo. até carioca, nem paulista ele é. Né? Ele é carioca. Não, ele e não a autoestima era para mesmo. enfrentar o Lula. O Lula. Não, Pois é, Camila, que- às vezes eu tô assim, nas minhas crises de pessimismo, aí tô conversando em casa com o cônjuge, né? E falo, cara, mas aí você pega o Tarcísio, aí com o apoiozão da direita todinha, parte do Centrão, aqueles governadores de estados grandões, né? Minas e papapá. Aí o meu cônjuge fala, Billy, Minas, Goiás. o Lula fez o mais difícil, que foi ganhar em 2022. Esse Tarcísio está com nada, não. Isso é um fraco. Isso ganhou é um do presidente fraco. no Ganhou cargo. do presidente Pela no primeira cargo. vez, um presidente Aí no ele me cargo dá assim, perdeu. uma injeção de ânimo, sabe? Não, e de fato, assim, se o Lula manter esse ritmo que ele tá aqui, vai ser uma disputa dura, duríssima. Por quê? Porque era isso, o Lula, ele só precisa de um motivo, né? Ele é quase a música do Tim Maia, me dê motivo, sabe? Ele gosta de uma boa briga política. E os caras deram tudo pra ele agora, com esse discurso da soberania nacional, com Demais. tudo isso. Então, Deram de mão beijada. se ele tiver tem que aproveitar. a avaliação dele continuar boa, essa pauta bombando, essas coisas, aí ele vai. Ele aí vai estar deslancha. ele vai estar no jogo dele, né? No tipo de jogo que ele gosta. Agora, é impressionante como tem um movimento de parte assim, da cobertura. Eu não gosto de generalizar mídia, grande imprensa. Eu acho que há coberturas e coberturas. Mas você vê um movimento tão expressivo. O Estadão fez um editorial, hoje, no dia em que gravamos, equiparando Lula a Bolsonaro, tipo assim, dizendo Lula está usando do cargo para antecipar a campanha eleitoral e por muito menos.
por muito menos ou por algo semelhante, Bolsonaro se tornou inelegível. Querendo mesmo, Cara, tipo não assim, tem nada eles a querem ver. tirar. Eles não abrem mão dessa narrativa da escolha difícil, né? Não abrem mão. E assim, é uma tentativa de queimar. Ó, a gente pode não querer Bolsonaro, mas também não quer Lula forte em 2026. E esses não. editoriais do Tarcísio é quase assim, me ajuda a te Me ajudar. ajude a te ajudar. A impressão Mas é essa engraçado mesmo. que o Estadão, esse foi no Estadão. No Estadão. E outro dia o Estadão estava tão... Eu digo, não estou acreditando não que eu estou lendo isso aqui no Estadão. Não era, é uma coisa assim É que vacilante. tem mais de um editorialista. Eu acho que deve ser. Um dia escreve o Deve Valdemar. estar um dia que dia tá não sei quem. chateadíssimo. O cara acordou Não é. Eu fiquei horrorizada quando eu li outro dia. Mas teve vocês realmente falam em um Faria desses aí Lima, que não foi assim, De de emoldurar. Petista total. Agora, essa tal de Faria Lima, rapaz, também vai se queimar, tá queimada com esses últimos acontecimentos, né? Faria Lima também agora já não é mais, né? Não já é que é- também muito bom cabo eleitoral, não. Não, a gente pode até comentar que aconteceu na semana passada, foram várias operações simultâneas com Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público, que foi atrás de um monte de gente, assim, os braços financeiros ali do PCC, fizeram cara. apreensão e tentaram prender pessoas ali, dona de fintech, dona Operador de fundo, né? operador de fundo, dona de distribuidora de combustível, até de refinaria, o negócio assim, chega no nível refinaria. Aí você fala, meu Deus do céu. E é uma galera que está ali para lavar o dinheiro do PCC. É isso que eles fazem. E realmente é um volume de dinheiro enorme. Várias pessoas que iam ser presas fugiram, então possivelmente vazou, né? Não, uma operação cara. desse tamanho, não vazar E seria era muito uma, difícil. mas todo mundo também atribui sucesso a isso, né? Isso. Que foi uma operação casada, instâncias federais e instâncias estaduais. Porque, de fato, como tem um enraizamento muito local, precisa dessa força Federal. operacional local para Pois é. articular as Aí. investigações e o nacional para dar esse robusto, né? Da possibilidade de rastrear, de fazer perseguir o dinheiro, digamos A assim, gente né? estava, Eu acho reclamou tão tanto do engraçado esse negócio de Lewandowski. lavar dinheiro, eu só lavei uma vez. Era R$4. Era 2 notas de 2. E tu Aí esqueceu eu no botei a bolso. calça, botei na lavando na máquina. Quando eu Aí vi, lavou tá dinheiro. lá. Eu lavei dinheiro. Até estendi, porque eu não ia perder R$4. Não, e só também, aí dando mais uma chavezinha nessa história, porque aí o ICL Notícias veio com uma informação Menina, de uma testemunha que já depois na Polícia Federal dizendo que dois dos envolvidos aí, que estão foragidos, inclusive, dono dessas de fintech, dono dessas questões aí de distribuidores de combustíveis, chegou a entregar dinheiro vivo, uma sacola de dinheiro vivo para Ciro Nogueira, Ciro presidente do Nogueira, foi. PP. Bolsonarista raiz, né? Tá super lá coladinho no Bolsonaro. Quer dizer, mais um elemento para queimar tanto o filme da Faria Lima como o filme da direita. Porque E quem ficou caladíssimo também de tudo foi o Nicolas, né? Então, Nicolas o foi. Nicolas é outro. Que fez Adorou aquela fazer fake aquela news historinha do da Pix. Pix. Aí era pro Ciro Nogueira, ele receber as pontas para votar coisa que beneficiasse as Isso. facções. Gente, isso é Ciro tão Nogueira. sério. Isso é Vocês uma das sabem que o Ciro coisas mais Nogueira tem assustadoras. família aqui, né, no Ceará. É uma Isso ligação mostra o danada. desafio mesmo, né? Como, de fato, a questão da segurança pública é extremamente desafiadora. Hoje eu vi uma Cara. matéria no Jornal Povo de um relatório, vai me falhar aqui o nome do departamento responsável pelo relatório, mostrando que uma das facções, ela tá, eu não vou citar também, ela está prestes a dominar territorialmente toda a cidade de Fortaleza e parte das grandes cidades do Ceará. E eles mostram nesse relatório a quantidade de áreas, para além do tráfico de entorpecentes, em que o crime organizado já se instalou, né? O que já era conhecido, né? Rede de internet, posto de combustível, e tem mais umas 5. É uma infiltração total em toda a sociedade. O desafio é muito gigantesco. E aí, realmente, tanto é que o Tarcísio está querendo trazer para si os méritos, escolher os louros também dessa operação, quando você ataca, sufoca financeiramente uma... Isso. Porque imagina, putz, né? Como é que Fica vão agora sem lavar dinheiro. o dinheiro? É. Como é que, E perdeu uma desmantela. grana, né? De investimento para comprar arma, para comprar tudo que eles fazem, as drogas mesmo. Essa história, esses PCC, esse David, CV, Comando Vermelho, PCC, etc., não sobrevive só... Eu já disse isso aqui 200 vezes.
e dizer como empiricamente, né? Que eu não sou da polícia, nem. Não pode sobreviver só com eles próprios, não, Claro. Mona Lisa. Não é o fulaninho que mora no Morro do Alemão, não é o fulaninho que mora, sei lá, para. Não é esse, não. Nessas comunidades, não. Eles não têm cabeça, eles não têm estrutura para comandar isso tudo, não. Tinha que ser com esse povo aí, cara. Tem gente que poderosa ser no com, meio. tem que ser com poder. Tem que ser com político poderoso, tem que ser com o pessoal do judiciário. Tem também, não Tem é tudo. assim não, cara. Tem tudo. Se fosse assim, o pobrezinho lá, eu não sei de onde, vai ter essa cabeça, vai ter traquejo e também influência para ficar traficando arma, trazer arma dos Estados Unidos, não sei de onde. Você lembra de uma vez que pegaram um monte de arma que vinha por Miami, né? Não é não, cara. É gente alta, né? Assim, quando fala, a polícia... Quem vai? Que polícia corre nenhuma? Vamos ouvir mais uma fala de uma pessoa muito querida, que a gente pediu uma contribuição para comentar como ela está se sentindo nesse momento pré-julgamento, né, e pré-possível condenação do Bolsonaro. Estamos falando da Isabel Acioli, antropóloga. Ela também faz consultoria de questões relacionadas à diversidade. Exatamente, é uma mulher negra, muito envolvida com as causas, né, relacionadas a direitos humanos, racismo e tudo mais. Pois vamos ouvi-la aqui. Olá, cunhãs, Isabel Acioli aqui, tudo bem? Olha, sobre essa pergunta, esse julgamento do Bolsonaro até pôs em xeque minhas convicções antipunitivistas, viu? Mas falando sério, não é sobre vingança, né? É sobre justiça. O que eu sinto é um alívio, mas é memória também. Alívio porque depois de tanta violência, ele finalmente vai ser condenado. Assim espero. Mas memória porque a gente não pode esquecer que o bolsonarismo está aí, né? É um projeto de morte, é um projeto racista, capacitista, misógino, que não acaba com a queda de uma pessoa. A gente vê aí toda a família Bolsonaro e também Silas Malafaia, Nicolas e tantas outras pessoas que são componentes dessa rede fascista, né? Então, se é gostoso ver a justiça sendo feita, né, alcançar quem sempre zombou dela, claro que é. Mas o nosso trabalho é muito maior. É seguir combatendo o bolsonarismo e é continuar lutando para transformar a sociedade e continuar atentos para que o fascismo nunca mais tenha vez. Esse é o meu sentimento, assim, de alívio, mas também de memória para a gente não esquecer que esse fascismo continua nos rondando e que a gente tem que continuar atentos e fortes. Muitíssimo obrigada, Isabel. É perfeito isso aí. O que ela disse é isso. A estrutura, assim, só foi dada uma cara, né? Que é o Bolsonaro, que possivelmente vai sair de cena ou vai reduzir a relevância dele, mas os valores estão dados. E aí, e como a gente viu, não isso. falta pessoas que queiram representá-los, né? Isso. Mona, e o que é que tu tá achando da reação do governo, do comportamento do Lula, inclusive, perante, né, a aproximação aí do julgamento e da condenação? Tem essa frente midiática de propaganda que está tentando, né, construir esse discurso de soberania e de governo ao lado do povo brasileiro, mas assim, a postura do Lula, pessoalmente, assim, quando ele vai nos eventos, tu acha que ele podia explorar mais o julgamento do Bolsonaro ou está dentro do tom? Queria que tu fizesse uma avaliação sobre o comportamento e a condução do governo e do presidente diante desse cenário aí. Eu avalio assim, já era, o governo já tinha que calcular bem o tom por conta da própria dimensão política mesmo do julgamento e do quanto isso poderia implicar, inclusive a percepção sobre a justeza ou não do julgamento, né? Isso foi sempre colocado, né? O quanto que, por exemplo, o Supremo estava agindo em defesa do governo, não sei o quê, ou os ministros que têm relação com o governo. Então, eu acho que até na última vez que eu vim, eu falei um pouco sobre isso. Assim, tem que ter um tom muito, muito preciso do governo, né? Assim, de disputar a sociedade por outros caminhos que não seja esse de se colocar que eles estão mancomunados, exatamente. Né?
Porque isso dá fôlego a uma certa narrativa, né, de que o governo se associa ao Supremo para poder, digamos assim, atingir um adversário político. Isso é a melhor narrativa dos múltiplos bolsonaristas. Então, eu acho que, nesse sentido, ele já tinha esse desafio de manter um tom mais distanciado. Com a entrada do Trump, essas coisas comerciais, tudo pronto, isso acabou a possibilidade disso. Assim. Por quê? Porque se o Trump liga as tarifas a isso, e o governo entra nessa onda, aí o governo é como se eu jogo gasolina nesse foguinho aqui, quer dizer, traga mais coisas. Ou seja, eu tenho a ver que é um pouco o que o governo quis tentar dizer. Olha, nós não podemos fazer nada se estão julgando o cara, não somos nós que julgamos. Né? Nós fazemos comércios com vocês e as outras coisas, por diplomacia, mas o julgamento é outra instância, é outro poder, tarará. O Lula está falando pouco, né, sobre isso. Ele faz uma crítica ali. Ele fala mais sobre essa coisa da defesa do Brasil. Ele fala mais da soberania, ele fala mais da atuação do Eduardo Bolsonaro, que de fato é um parlamentar, que de fato deveria estar preocupado com isso, mas a situação. Que de fato já devia estar caçado. Né? Exatamente. A situação do Bolsonaro, ele está deixando. A situação do Bolsonaro, ele está deixando nesse campo, porque eu acho que ajuda nisso. Diminui a intensidade da politização e diminui os motivos do Trump, digamos assim. Se esse é o seu motivo, não é comigo, né? Isso. Não venha brigar comigo. Não venha brigar comigo. Mas também não vou achar que você tem que brigar com o judiciário, que foi um pouco disso. Olha, os poderes são independentes e a soberania do país é inegociável. E a soberania é exercida por qualquer um dos seus poderes, né? Então, se o judiciário está fazendo isso, é direito e totais possibilidades do judiciário fazer. Então, eu acho que o governo está fazendo bem. Vai tocar o que a gente poder dizer isso, né, mulher? Porque geralmente a gente fica com raiva. Tá fazendo errado, mas dessa vez não, né? Não, tá fazendo bem. A trancos e barrancos e pegou o que lhe interessa e foi fazer seu trabalho, que é isso, explorar na sociedade, na opinião pública, o que pode lhe favorecer da melhor forma. Eu acho que está tocando bem. Tem que seguir assim. Ótimo. Temos mais temos a última participação, aí depois vai ficar a pergunta para vocês. Vocês já estão pensando assim, onde vocês vão assistir o julgamento, o que vocês vão fazer, principalmente no final. Mas primeiro vamos escutar a fala do professor Roberto da Justa, médico, um dos representantes aí, engajadíssimo no Coletivo Rebento, que é o coletivo de médicos progressistas. A favor da democracia, a favor da vacina, ciência, da vacina. Do SUS. Tudo, SUS, tudo de bom. E aí ele também traz um comentário a respeito desse pré-julgamento do Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. O sentimento dele. O Coletivo Rebento, um coletivo de médicos e médicas cearenses que defendem o SUS, a ética e a ciência, tem um sentimento de justiça, que seja feita a justiça perante as ameaças que o bolsonarismo tem feito à democracia brasileira. Nesse julgamento de terça-feira, a nossa expectativa é de que a justiça seja feita e que essa ameaça à nossa democracia seja rechaçada em definitivo, né? Obviamente, o Coletivo Rebento espera ainda mais, além desse julgamento, uma vez que todos os crimes realizados pelo Bolsonaro e o bolsonarismo, de maneira geral, durante a pandemia, ainda permanecem impunes, né? Nós temos aí vários indiciamentos feitos pela CPI da Covid, mas, infelizmente, esses indiciamentos estão engavetados na Procuradoria-Geral da República. Então, a gente espera que seja feita a justiça, que o Bolsonaro seja condenado e que a justiça, pelos crimes contra a humanidade durante a pandemia de Covid, também sejam julgados e a justiça também seja realizada. O Coletivo Rebento, de médicos e médicas, também atuou fortemente na defesa da democracia nesse período de ameaças. Estivemos nas ruas, fizemos denúncias, porque nós entendemos que a democracia é fundamental também para a efetivação da saúde como um direito. Não há saúde se não há democracia. A saúde como direito pleno só é possível em um ambiente democrático, né? E as sociedades não democráticas, com autoritarismos e ditaduras, em geral, também suprimem o direito à saúde. Então, esse julgamento também é importante para nós, trabalhadores da saúde,
que defendemos a saúde como direito, defendemos o SUS, porque nós entendemos que esse avanço não pode ser perdido num contexto de perda dos direitos democráticos. Pois, gente, é aí. Já sabe como é que vai assistir? Se vai dar para assistir de boas? Como é que vai ser? Mulher, eu vou deixar para pensar mais perto do dia 12 mesmo, porque esses primeiros dias não vai. A pessoa, quem trabalha, Maria, porque vai durar o dia inteiro esses julgamentos, aqueles votos do tamanho do mundo, como é um julgamento histórico, né? Tanto pelo personagem em si, quanto pelos militares envolvidos. Eu duvido que eles sejam econômicos nas disposições de voto. Vai ser aquele blá, blá, blá. Tanto que dizem que pode ir até a segunda 15, né? O previsto é 12, mas pode chegar até a segunda 15. Mas aí, segunda-feira é dose. Não pode ser. Pois é. Tem que ser sextou, né? Eu vou acompanhar na medida do possível o julgamento. Lá pelo dia 12 a gente vê. Tem que ver também o que é que vai ser do 7 de setembro. Eu vi que tem mobilizações à direita, mas também à esquerda. Tem uma galera querendo ir para as ruas e papapá. Então, tudo vai depender muito do clima. Ainda não tenho planos, não. Mas estou aqui acompanhando. E você, eu assisto. Eu tenho mais expectativas, sim. Eu quero ver os votos, porque o que o Alexandre vai falar, a defesa e tal, a gente pega um compilado. Mas queria conseguir ver os votos, ainda que eu vou estar dando aula, é sempre assim. É sempre assim. Deviam liberar a professora de ciência política também no dia desse evento. Importante. Mas ver os votos e, de fato, o final, né? Assim, a dosimetria, quanto ficou e tal, para ter acho que é um momento, assim, que eu achei muito interessante o Roberto falando por causa disso, assim, a gente fala, né, e isso é uma coisa tão forte, assim, porque a gente vê muitas discussões, assim, ser feita a justiça, principalmente, né, quando a gente vê julgamentos de familiares, de pessoas, né, que passaram por situação. Mas é isso, a democracia é a nossa... É nossa familiar, né? É o que nós queremos defender. Então, quando a gente fala assim, que a justiça seja feita pela democracia, é algo que nos implica diretamente, né? Porque, de fato, todas nós aqui e muitas outras pessoas, se esse 8 de janeiro ou o que esses caras pensaram tivesse dado certo... Estava lascado. A gente não estava aqui, não, fazendo isso aqui, não. Tinha mais né? cunhã, então, não. Por isso que acho que, de fato, a gente tem que ter esse sentimento mesmo de comemorar que a justiça foi feita e que a democracia conseguiu ser militante o suficiente para se defender. Não tem, não. Eu não gosto de assistir, me dá uma gastura horrorosa. Aí eu gosto de ler. Depois que passa, aí eu vou ler. Quem foi que está entendendo? O que foi que disseram? Mas eu não tenho. Primeiro que eu não gosto de olhar aquelas caras. Desperta um sentimento tão ruim. É mesmo. A minha elevação espiritual vai lá para baixo. Fica rebaixamento espiritual. Mas tem uma densidade mesmo. Tá entendendo? Aí eu evito. Pela minha saúde mental. Aí eu fico lendo, tá entendendo? Aí eu não tenho a menor ideia do dia 12, tomara que seja dia 12, qual será a minha reação? Não tenho. Mas que tem gente com os champanhes só esperando. Já gelando, hein? Gelando. E quando ele for para a Papuda, porque tem essa expectativa de que ele vá para a prisão da Papuda mesmo, né? Não tem esse negócio, a condenação sem... Sabe que tem jurista que acha que ele já podia ir, era para prisão comum, eu já né? Saiu isso. Mas é Papuda mesmo, é isso mesmo. Não, mas na Papuda é cela especial. Seria uma cela especial? Cela especial na Papuda, ou na superintendência. Mas por questão de segurança, né? Não, mas ela... porque tem gente que acha que ele devia ir lá para perto dos presos. Não. Tem gente que acha Vem cá, mas pela idade, ele não pode não ficar pela assim, numa coisa especial. Acho que pessoas comuns não têm esse privilégio, né? Tem não, mas também não é essas coisas ainda todas. tem aquela história, formado, papapá, ainda não tem isso não, que era para pessoa formada. Eu acho que... Não, mas depois de transitado em julgado, todo mundo vai para a cadeia normal. Todo mundo é igual. O regime de sala especial é para quem ainda está no processo, ainda tem recurso. Né? O caso dele é porque ele é um ex-presidente, aí teria essa interpretação. De segurança porque vai até incomodar os outros presos com aquele soluço. Né? Sabe lá? Ronca, né? Ai, meu Deus do céu. Agora Mona Lisa, só aproveitar que a Mona Lisa está aqui. O que você está achando, Mona Lisa? Ciro Gomes tem chance de sair candidato a governador ou Roberto Cláudio? Como é que tu tá vendo o movimento? Menina, eu quero voltar aqui para falar disso, porque esse Ceará é babado. Esse é babado. E eu acho que tem
toda a diferença se for Ciro ou sou Roberto Cláudio. Muda tudo. Então, olha aí, já amarrou aqui o próximo episódio, viu? A gente fica torcendo que ele seja candidato. Mulher, às vezes eu tô lá em casa só pensando, menina, se a gente morasse, tipo assim, na Finlândia. Eu não tenho essas torcidas, não. Na Islândia, não tinha Cunhã. Que nem ia debater Tem essa emoção Animação, toda. né? Tinha o que, é que a gente ia fazer, né? Exatamente. Nada, só no bem bom, naquele IDH bem lá em cima. Mulher, Não, muito mas ó, tem uma animado. série, Inês, já antiga, Borgen, que fala da Borgen. política na Maravilhosa. Dinamarca é pesada. Ia ter Cunhã lá. Eu não falei na Dinamarca, não falei na Islândia, Islândia. naquele lugar mais longe, cheio disso, é gelo. Tem bem Mas pouquinho gente. pouquinha Pouca gente, gente, meia nem dúzia de confusão povo. tem, né? Só tinha uma cantora que se vestia assim A Bjork. de pato, sei lá. Não, mas Ai, depois eu volto pra gente falar. Que eu Eita, acho que deixou vai ser só bom. a expectativa. Depois eu acho que vai ser animadíssimo. Eu quero é que tenha. Pois bora pro momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento diz Cunhã. Quer Pois, começar, quem quer Evelyn? começar? Posso Quem quer começar. Os meus são Comece, que eu vou rápidos. procurar o Um meu é bom, aqui. um é galhofa e o outro é mais ou menos. Não, os é dois são bons, na terceirizado. verdade. Gente, olha, primeiro eu queria parabenizar a Câmara Municipal do Eusébio, que negou o título de cidadão eusebiense ao Carmelo Neto. Oh, meu Mulher, Deus! Carmelo Bolsonaro. Carmelo Bolsonaro. Olha, foram 9 votos contrários e 1 a favor. O voto a favor foi do próprio vereador que propôs, claro. o vereador Gabriel França, do União. E o que me disseram, um amigo meu me disse, é que os outros vereadores disseram que iam votar a favor. Enganaram! Foi. Ou foi trollagem, ou teve uma ordem aí pra... Porque é no mínimo mas estranho mulher, a pessoa colocar pra votação desse Exatamente. jeito, sem Mas o costurar. Eusébio não é uma região do Acilão, mulher. O Carmelo Neto tirou o Acilão da presidência do Foi, PL. foi. Não é possível que alguém achasse que lá na terra Por do Acilão... mulher, por mulher. Burrice do quem propôs Mulher, eu essa também. cidadania, A cara. pergunta é: fã ou hater? Porque também tem isso. Você propôs um negócio desse pra ser barrado Pra pelos ser- colegas. De 9-1, pior eu- do que aquele jogo 7-1. Teve um dia agora no Brasileirão Teve foi 8. 8-0. Nos Corinthians, não foi? Ei, mas era só essa galhofa mesmo pra frescar. E o outro é uma recomendação, gente. A gente já falou várias vezes aqui, mas eu vou reforçar. Tá muito em pauta a segurança pública, disputa de territórios entre o crime organizado. Eu queria reforçar a recomendação do blog Escrivaninha, de análise sobre violência, poder e segurança pública. O endereço é escrivaninha.blog. Nosso amigo, A iniciativa é do jornalista Ricardo Moura, que é um pesquisador também da área de segurança, pesquisador da UFC. E ele está no Twitter também, no Instagram. Então, para acompanhar, eu gosto muito das análises dele e tem muita notícia nova também. Ele traz muita atualização muito sobre o que está informado. rolando. Então, é uma recomendação aí do blog Escrivaninha e é isto. Menina, Olha, Inês. meu Discunhã, tô terceirizando, por isso que eu abri aqui o celular para ler. É uma coisa, eu já tinha até ouvido falar mesmo, uma coisa muito preocupante que está acontecendo no bairro Lourdes. Para quem não sabe onde é o bairro Lourdes, é ali as Dunas, aquele bairro chique, né? Então, lá estão instalando postes de alta tensão em várias ruas do bairro Lourdes, inclusive ao longo daquela área de preservação da Lagoa do Papicu. E esses postes de alta tensão é para abastecer data center, certo? A pessoa que me mandou dizer, moradora de lá, Renata, estamos bem preocupados porque a fiação está passando bem próximo das casas, sem faixa de servidão de segurança. Em alguns pontos, atrapalhando a acessibilidade. Você não pode passar. Inicialmente, era só um andata. Inicialmente, era só um data center que puxou a ligação da subestação do Rio Mar para a Praia do Futuro. A associação do bairro Lourdes, entrou na justiça e conseguiu eliminar. Entretanto, as empresas, continuam a obra mesmo assim. Depois, outra empresa iniciou mais uma ligação com novos posteamentos em outras ruas. Está tudo empestado lá com esses postos de alta tensão. Já houve manifestação dos moradores, já foi denunciada à imprensa, Ministério Público, mas continuo preocupado porque continua a instalação, certo? Já pintaram, inclusive, várias calçadas, eles instalam super rápido. Aí também, sabe quem está nesse movimento contra isso? A professora Osileia Bezerra, da UFC. Sim. Ela que foi presidente, diretora do Labomar e tal. Ela também
confirma, né? Isso aí. E eu deixo aqui o nome das empresas: Sevel Engenharia e Scala Data Centers. E estamos abertos aqui, se eles quiserem explicar. A menina disse que é um absurdo. É um perigo. Então, nem é ali naquele bairro. Como a menina disse, né? Essa pessoa aqui que denunciou, denuncia, e eles fazem como outro. Ouvidos moucos. Está lá, instalando o negócio. Esse negócio de data center ainda vai dar muito o que falar, porque a gente está abrindo uma porta para o desconhecido. Cada vez mais vai ser necessário, cada vez mais vão querer jogar para os locais pobres e vulneráveis e mesmo, ali que nem é mais pobre. fácil. Menina, e ali Não, nós dois? mas é que o data center é lá na Praia do Futuro, que é por onde chegam os cabos. Mas está passando a alta tensão a alta lá. tensão tem que passar por A lá. Osileia, que é moradora de lá, do bairro Lourdes, né, que a gente chama as Dunas, ela disse que queria que fosse criado um corredor tecnológico para que todos passem por este lugar. Tivesse uma alta tensão, para poder um corredor, tá? Para poder evitar pensar numa solução para isso. Vizinho das casas, criatura. Tem que ter uma solução. Aí, e as empresas quiserem aqui explicar que não estão fazendo, não. Conversa. Vou deixar os meus aqui. O meu registro é mais um julgamento relacionado à chacina do Curió. Mais uma vez, absolvições. Decisão anunciada no domingo, dia 31, teve como resultado a absolvição de 7 policiais que estavam, então, sendo acusados de omissão. Eles simplesmente se omitiram de socorrer as vítimas, as famílias pedindo ajuda, fazendo ligações. Tem várias provas disso, inclusive filmagens mostrando os carros de polícia passar nas ruas onde tinham acontecido as situações criminosas, né, que foram cometidas por outros policiais. E eles não, deixando a coisa rolar, e eles foram absolvidos. Claro que o Ministério Público já entrou com recurso, vai tentar aí levar isso para outras instâncias, mas é uma situação grave. Lembrando que a chacina do Curió já aconteceu há 10 anos. E as famílias, foram vários jovens, foram 10 jovens que foram assassinados quando estavam, assim, aleatoriamente, a esmo. Sim. Policiais chegaram mesmo para fazer aquele justiçamento. Foi porque tinha morrido um policial. Mas os mortos não tinham nada a ver com isso. Não tinham nada a ver. E as mães, né, sobretudo as mães desses jovens, continuam numa luta muito, muito grande, com apoio aí, assim, um diálogo muito forte com a Defensoria Pública, principalmente, o Ministério Público. Mas é isso, é muito difícil, muito difícil. Então fica a solidariedade e a torcida para que, de alguma forma, isso se reverta, mas a gente sabe que é uma situação muito, muito difícil. E aí, eu vou também ter um descunhã terceirizado, Inês, a Alana Mesquita. Ela falou 2 coisas. Uma é sobre os ecopontos, que ela, em Fortaleza, que ela diz que ela é bem direitinha, ela leva o lixo dela reciclado, né, para reciclar e tal, nos ecopontos, mas ela começou a perceber que, em vez de eles manterem tudo separadinho, papelão, plástico, não sei o quê, tá juntando tudo. Olha. No camburãozão. Aí lasca. Inclusive livro, quando ela vai levar e tal, juntando tudo. E aí ela falou, opa, e tá dando um desânimo, porque como é que pode, se essa é a única prefeitura, solução... estamos de contar de seus ecopontos. Se essa é a única solução de reciclagem, que já é ridícula, já é pouca demais, podia pelo menos ser melhor, né? Mas, enfim, ela está muito preocupada com isso. E a segunda questão, ela falou, concordando com a Ebele, que onde se tapa um buraco, nasce uma lombada. Ela disse que quebrou o pé. Lá pertinho do Brasão, ali na Praia de Iracema. Minha nossa. Por causa de uma lombada dessas, que aí quando foi pisar, faltou o chão e quebrou o pé. E aí ela disse que ainda ficou lá esperando socorro, não sei o quê, e viu outras pessoas tropeçando ali também. E deixou registrado que, gente, pelo amor de Deus, vai fazer um concerto decente. Bem ruim esse serviço. Eu vi falando ali nessa região aí, Praia de Iracema, Abolição, Mucuripe, tá péssima ali, a malha asfáltica péssima. Ajeitam, deixam o negócio aí mal feito, mal cuidado. Não, mas isso aí, já falei demais. Vamos para os cheiros? Tem cheiro também, né? Guarda o seu cheiro. Guarda seu cheiro. Bora, lá tem cheiro. Pobre. Só tem o Emanuel Meirelles, professor da UFC, que entrei em contato com ele esses dias. Ele é da psicologia. Sim. Lhe conheço, das Cunhãs, Armarim. Então, o Manuel, eu sigo ele no Twitter. Também. Twitter, e fala sempre das Cunhãs. Cheiros para Júnior Procópio, de São Brau, que ele mandou dizer
que os equipamentos culturais lá de Sobral estão fechando. Escola de Música Maestro José Wilson Brasil, a banda de música Maestro José Pedro, o sucata de Playboy lá, que é terror bolsonarista, né? Terror é negócio de cultura. Pois tá aí, ele pediu um beijo e pediu que eu dissesse isso. Tipo assim, Ele fez um discunhã É. também. Ele fez um discunhão, bichinho. Júnior Procopio, beijo pra tu, viu? Cerveja gelada. E tem a Iraína Campos, né? Que a gente encontrou Sim. com ela domingo. Acho que ela quer caipirinha, que eu vi ela bebendo. Então, aquele Moscou Mule. Bom. Agora, esse aqui, Márcio Honório, o love dele, que é o Edgar Sampaio. Beijo, cheiro. Já mandamos cheiro pra ele aqui, mas vai de novo. E pra Cris Santiago. Cris Santiago, ela mora no Carlito Pamplona. Ouve a gente demais. Não sei se é porque eu acho que a cara dela, porque ela quer suco. Pois olha, Cris, vai uma jarra de suco de cajá pra ti. Cajá bom. Bota no isso. Bom, eu cheiro embaixo e vou cheirar embaixíssimo nos da Camila, que eu já vi. E é tudo um povo que eu queria cheirar também. Vai, Pronto, Camila, pronto, cuida. já cheiro Pronto. embaixo, vai. Eu vou começar pela Iraína, que ela é, por acaso, irmã do Felipe, que é meu vizinho. Teu vizinho, Vizinho, mora no Felipe mesmo Campos. prédio. Felipe, é Pois Felipe é. Getúlio. É, o Felipe e o Tem um pra mim Getúlio. que eu conheço. Que, Pronto, que eu moram conheço. no meu prédio. Pronto. E aí eu quero mandar um beijo pra eles. Cheiro. E o Felipe nunca falou assim, eu escuto o seu podcast. Não, ele nunca falou. Encontra no elevador, mas é isso, não fala. Aí pronto, os cheiros que eu vou mandar. Dilson Alexandre, Evilene, Fátima e Evilene, um casal que aniversariou na semana passada. Cheiro pra vocês, merecidíssimo, parabéns. Aí mando pra Sofia e pro Thiago. A Sofia é super fã. Inclusive, ela começou a escutar a gente. Ela morava em Portugal. E aí, depois, quando veio pra cá, um dia a gente se encontrou, ela... Ai, meu Deus! E ela já me conhecia de lá, entendeu? Então, é, tipo... Não comum, né? Mas pronto. A Sofia... Pro Évio e pra Adriana também. Cheiro embaixo, cheiro embaixo. Ó, cheiro embaixo. O Adriano Diniz e a Sabrina. Cheiro outro casal embaixo. maravilhoso. E pra Isa e todo mundo lá do Boteco do Murici, que recebeu a gente super Foi. bem. Aí eu já comecei a seguir, que eu Fomos vi felizes. vocês lá. Pois é, Pronto. vale a pena, viu? Mulher, que Nova eu indicação. tanto só negócio de brega. Ai, perfeito. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser, eu queima. Muito legal, meu. Mona Lisa, mande seu cheiro. Tá, não, hoje eu vou ser bem econômica. Eu vou mandar um cheiro só pro meu conge mesmo, Rafael Gomes. Eu sabia que ela ia mandar pro cônjuge dela. Meu conge. E é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês, Ai, a como gente adora, sempre. mulher. Sempre é maravilhosa, sempre maravilhosa demais. E já tá escalada para falar aqui de Ciro Gomes, de Roberto Cláudio. Vai ser maravilhoso. Então vai se botando para ser candidato a vice da chapa do Ciro, que não tem mais voto para deputado. Deixa para lá. Pesado, ô chapa, né? Ô chapa pesada. Pois é isso, meu povo. Chegamos ao final de mais um episódio, Olha, agradecendo a Bíblia demais. todinha hoje. A Bíblia Sagrada. Todinha, dos Pronto. 2 testamentos. Agradecemos demais, gente, demais a sua parceria, a sua companhia com a gente até aqui. Lembrando, se quiser apoiar o podcast, bora apoiar, meu filho, bora. Pode apoiar com qualquer valor, pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pode ser pelo Orelo. Na produção do episódio tivemos eu, Camila Fernandes, a Eble Rebouças e a Inês Aparecida. A produção é feita, que a Inês fica batendo a unha, me desconcentrou. Tudo, batendo aqui enquanto a outra fala. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Gravação e edição é aqui da Pro Produções. Trilha sonora é Barroada Gagá da Banda Breculê. E é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau.